Muito bem, estamos aí começando mais uma aula. Muito boa noite para os nossos alunos e professores que estão conosco na quarta-feira, ao vivo, nesta aula, gravando esta aula ao vivo. E um bom dia para você que está aí acompanhando na estreia desse vídeo, no domingo, logo pela manhã, às 8h45. Um olá para você que está em qualquer outro dia, horário da semana, também participando da nossa Escola Bíblica Dominical. Não deixe de participar, não deixe de deixar a sua curtida, o seu like, se inscrever no canal da igreja, se ainda não é inscrito, e compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? É muito importante para que mais e mais pessoas conheçam um pouco mais da palavra de Deus e possam não só estudar, mas adorar a Deus conosco também, tá bom? Sem mais demoras, vou pedir a um dos nossos alunos que abra aí seu microfone e nos dirija a Deus em oração. Então vamos orar para darmos início a esta aula. Pode abrir o seu microfone, vamos orar. Os irmãos fecharam os olhos, mas ninguém abriu o microfone. Vamos fazer o seguinte, eu oro, os irmãos me acompanham então. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, por esta aula, que o Senhor nos permite ter, estudarmos a palavra de Deus. Nós agradecemos por este tempo que o Senhor prepara para nós. Pedimos que encha o nosso coração, que o Senhor nos dê a tua direção e a tua instrução. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Hoje a aula é para falar sobre fé. Fé, a sua natureza e os seus heróis, como a gente nomeia aqui na Bíblia os heróis da fé. O texto-chave de hoje está logo no versículo 1 de Hebreus capítulo 11. Então, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, uma das coisas fundamentais, ou a coisa fundamental para a vida com Cristo é a fé. A gente, inclusive, vai entender o porquê disso. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é a construção que o autor da carta aos Hebreus está fazendo até o momento. Do capítulo 1 até o capítulo 10, ele foi trazendo toda a base para a fé. Então, ele foi trazendo todo o conceito a respeito da superioridade de Cristo, foi nos dando várias exortações, várias instruções, e inclusive também dando instruções a respeito de uma vida na igreja de Cristo. E agora ele vai trazer à memória qual é a base para tudo isso. Ou seja, não adianta você conhecer tudo isso que nós conhecemos ao longo destes 10 capítulos, ao longo destas 13 lições, se você não crer. O objetivo da aula de hoje, o nosso alvo até o final desta aula, é que você entenda o que é a fé, mas também conheça a grande nuvem de testemunhas e grande número de testemunhas do passado, de uma fé que serviu de exemplo para nós hoje, para todos os cristãos no tempo de hoje. Então, temos esse desejo, e sem mais delongas, a aula ela tem um conteúdo bem extenso. Nós vamos falar sobre a natureza da fé. Então, quando se fala sobre a natureza da fé, se faz uma pergunta: o que é fé? E antes de eu trazer a noção bíblica, vamos observar aqui o dicionário. Peguei o dicionário Michaelis, um dicionário da língua portuguesa bem conhecido, e ele traz aqui algumas afirmações, né, sobre a fé. Então ele diz, olha, fé é convicção da existência de algum fato ou veracidade de alguma asserção. Credulidade, crença. Fé é conjunto de ideais e de crenças de determinada religião ou de doutrina. Fé é a primeira das três virtudes teologais. Fé é a fidelidade a compromissos e promessas, confiança ou crédito. Fé é a confirmação de um fato, comprovação, corroboração e validação. Então, essa é a definição, é uma das definições que os dicionários trazem, né? Há algumas outras, mas
Todas essas definições vão trazer do que já foi significado na língua portuguesa pela fé no passado e o que é significado hoje, mas não traz o conceito bíblico de fé, ou o que o próprio Deus define como fé. E a melhor definição de fé de toda a Bíblia está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O texto que nós lemos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu li esse texto na nova linguagem na nova versão internacional, a NVI. Se você ler numa versão mais antiga, pode acrescentar um pouco no seu conhecimento, tá? Então, na revista e atualizada, diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, aqui agora você já tem uma afirmação diferente. E aí a gente também pega aqui uma outra tradução. Vamos pegar aqui a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Ela diz: a fé é a certeza do que vamos receber, da certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, a definição de fé, ela é um pouquinho mais profunda do que o senso comum ou do que os dicionários apontam. A definição de fé, segundo a palavra de Deus, é, em primeiro lugar, a certeza de que você vai receber aquilo que você espera. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala, tá, você, no final do ano, você quer, então, tirar as suas férias, ou então você quer fazer a viagem de ano novo, e pode ser que você diga assim: eu espero que sim, é isso que eu quero. Estou me preparando para isso. Mas eu não senti tanta convicção na sua fala. Não deu aquela certeza. Uma pessoa de fé, e olha, pode ser fé em coisas que não sejam assim tão poderosas ou coisas tão maravilhosas, mas um amigo seu que você marcou de tomar um café da manhã. E esse amigo, às vezes, ele comunica uma fé maior do que muitas pessoas. Porque você diz: ô, amanhã você está lá em casa para tomar café? Com certeza, amanhã eu estarei lá. Ele sabe? Não, mas ele tem a fé de que ele vai estar. Então, quando falamos de fé, falamos de algo muito sério, que a gente sabe fazer. A gente tem certeza de muitas coisas que são incertas. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo, é a certeza. Você não tem como controlar, você não tem como ver, porque isso está lá na frente, mas você tem certeza que você irá receber. A segunda definição que ele diz é a prova das coisas que não vemos, ou a prova de que existem coisas que não podemos ver, ou a convicção de fatos que não se veem. Então, eu sei que aquilo aconteceu, mas você viu acontecendo? Não, mas eu sei que aquilo aconteceu. Quando falamos da Bíblia, por exemplo, fé é entender que todos os fatos apontados na Bíblia aconteceram, mesmo que eu não tenha visto. Há hoje na arqueologia a prova de muitos fatos. Até então, não se havia conseguido provar fora da Bíblia a existência do rei Davi, por exemplo. Até que acharam um texto cravado em pedra na região ali do Iraque, a região da Mesopotâmia, de um povo antigo que batalhou contra contra um rei. Agora eu já não me lembro qual rei, mas contra um rei. E nesse escrito está dizendo ali que eles batalharam contra os reis da casa de Davi. Você vai encontrar ali outras evidências arqueológicas, por exemplo, Maria Madalena. Madalena, apesar de nós termos esse nome comum na língua portuguesa,
Madalena não é o nome, é outro nome de Maria. Geralmente, essa segunda nomenclatura dos personagens bíblicos, principalmente no Novo Testamento, está atrelada à região de onde eles vieram. Jesus de Nazaré, José de Arimateia, Arimateia é uma cidade, não é sobrenome. E Maria Madalena, a expressão que diz é Magdala. Esse Madalena, para o português, ficou transliterado como Madalena, mas é Maria da cidade de Magdala. E essa era uma das afirmações, não, mas essa cidade nunca existiu. Até que há mais ou menos uns 30 anos atrás, aliás, acho que uns 20 anos atrás, descobriu-se a cidade de Magdala ali em Israel. Então a Bíblia apresenta, aliás, a arqueologia vai apresentar várias evidências de fatos, de descrições bíblicas, porém nunca vai ter todas as afirmações. Ninguém vai conseguir provar que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ninguém vai conseguir provar a travessia através do Mar Vermelho ou através do Rio Jordão. Eles vão indicar, olha, foi nesse ponto, foi isso que aconteceu. Eles vão colocar ali pontos da história, mas você não vai ver. Ninguém vai te mostrar um vídeo sobre Jesus, literalmente filmando Jesus, ou então os apóstolos, ou então os reis de Israel. Você não vai ver isso. Por isso que a Bíblia, ela toda é construída não como um livro para a ciência, para as finanças, para... Não, ele é um livro para ser baseado na fé. De fato, há muitos aspectos que falam sobre a história da humanidade, trazem aspectos da ciência, trazem aspectos de sabedoria do dia a dia, mas é um livro para ser observado através da fé. Isso posto, na natureza da fé, a gente também observa que ela gera testemunho. Lê para mim, Hebreus 11, 2. Hebreus capítulo 11, versículo 2. Quem achou pode ler. Abre o seu microfone aí. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. De quem? O de quem é do meu roteiro, aí que a irmã Emilce leu, não faz parte do texto, não. Daqui a pouco vai estar escrito no roteiro aqui, irmã Emilce lê este texto. Aí ela vai ler assim, pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho, irmã Emilce lê esse texto. Obrigado, não tem essa parte aqui, mas acontece. É tipo aquelas crianças que estão aprendendo a fazer teatro, e aí ela tá lendo o roteiro, ela sai o ator. É tipo isso. Mas, brincadeiras à parte, queridos, a fé gera testemunho, e um pouco mais além disso. Ele diz, pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Obviamente, o autor da carta aos Hebreus está falando o pessoal do Antigo Testamento, tá? Então, toda essa parte aqui, eu estou com uma Bíblia antiga minha aqui, então, ó, todo esse trecho aqui, ó, de Malaquias aqui, ó, de Gênesis a Malaquias. Então, todo esse pedaço aqui, ó, tá falando do bom testemunho. Quando se observa aqui este testemunho, e aí a irmã Emilce adiantou a minha pergunta, né? De quem vem esse bom testemunho? Isso é uma coisa importante. Porque vai citar alguns personagens bíblicos aqui que você não vê alguém depois falando dele. Então, vai se falar sobre Enoque. Enoque só é mencionado novamente aqui. Não se fala dele antes disso. Aí, outro que vai se falar só no Novo Testamento, o próprio Abel, vai ser mencionado aqui também. Outro que vai ser mencionado só no Novo Testamento, Noé, também. Aliás, Noé, se eu não me engano, é citado em Ezequiel. Mas você vai ter vários personagens aqui que eles não é dado bom testemunho deles através de outras pessoas.
Então, para melhorar a nossa compreensão, na linguagem de hoje, esse texto está assim: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Aqui eu vou usar um texto da nossa revista, que ele traz aqui uma informação interessante. Ao escrever que os antigos obtiveram bom testemunho, o autor coloca o verbo obter no tempo e modo, de forma a indicar que foi Deus quem deu testemunho acerca deles. Foram homens e mulheres antigos que receberam recomendação divina pela sua fé. Então, o que a fé faz? Ela gera a aprovação de Deus. Deus aprova, entenda muito bem isso. Deus aprova as pessoas por meio da sua fé. Isso aqui é uma coisa importante. Isso é algo para a gente entender. Deus aprova as pessoas por meio da sua fé. É por meio daquilo que a gente faz? Não, é por meio da nossa fé. E aí, a partir da nossa fé, a gente vai ver mais à frente, gera ações, mas não é o contrário. A fé, ela dá a base para a criação, ou para entendermos a criação. Lê para mim o versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Quem achou, pode ler. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Muito bem. Então, perceba isso. Você não vai conseguir uma evidência científica de que Deus criou o universo. Você vai ter pistas. Hoje existem vários cientistas que falam sobre o design inteligente, que vão falar sobre o criacionismo científico, então uma linha da ciência. Você tem a linha do evolucionismo, você tem algumas outras linhas a respeito do surgimento do universo, e você vai ter uma linha científica hoje do criacionismo também. Então você vai ter todas essas bases, mas entenda o seguinte: você não vai ter a charada e matar os mistérios de todos esses aspectos. Ele está dizendo, pela fé nós entendemos. E olha que interessante, a palavra entender aqui é uma palavrinha grega, e essa palavrinha grega, ela significa perceber com a mente. Então, ele está falando de um negócio aqui, ó, lógico. Não é uma suposição, é já uma sensação racional. Então, através da fé, eu racionalmente entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus. E aí, então, de fato, quando você vai observar Gênesis capítulo 1, versículo 3, o versículo começa, e Deus disse. Deus disse, haja luz. Depois, mais à frente, Deus disse, haja o firmamento que separe, primeiro ele diz ali, surjam as águas. Depois, haja o firmamento que separe as águas de cima das águas de baixo. Então, o firmamento é o céu. Ele está falando aí das nuvens e da chuva. Depois ele vai dizer, surjam os luminares, surjam o sol, a lua e as estrelas. Depois surja a parte seca, surja a terra. Depois produza a vegetação. Depois surjam os animais. E depois ele diz, façamos o homem, façamos o ser humano. Então perceba, o universo foi formado por meio da palavra de Deus. Quando você olha para João capítulo 1, versículo 1, até o 3, ele descreve Jesus como esta palavra. E olha como ele vai descrever. No princípio era aquele que é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por meio dele, nada do que foi feito se fez. Então, aliás, tudo do que foi feito se fez. Então, perceba que quando, inclusive, a Bíblia fala sobre Jesus ser a palavra, ele diz que Deus fez todas as coisas por meio de Cristo, que é a própria palavra de Deus. Então,
Aqui a gente, de fato, tem esta confirmação através da Bíblia. Quando você lê também Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16, ele vai reforçar o final de Hebreus 1:3. Ele diz: ele é a imagem do Deus invisível. Então, daquilo que é invisível foi feito tudo o que é visível. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então você tem justamente agora o próprio Deus demonstrando que tudo que se vê hoje foi criado por aquele que você não vê. E esse, mais uma vez, é o exercício da fé. Nunca você vai encontrar provas para a fé, senão ela deixa de ser fé. E eu vou te dizer, mas, pastor, a gente tem provas para a fé. Os milagres são provas da fé. Os milagres são, de fato, aquilo que você recebe por aquilo que você esperou. Mas não são os milagres que fazem você continuar a caminhada através da fé. Um exemplo muito claro. Os hebreus atravessaram, eles viram o mar abrir. Gente, eles viram o mar inteiro abrir, eles passaram em terra seca. Eles viram o maná cair do céu. Eles viram a água sair da rocha. Eles viam uma coluna de fogo guardando eles à noite e uma coluna de nuvens guardando eles de dia, enquanto eles atravessavam o deserto. Eles viram uma muralha de uma cidade inteira desabar com o grito deles. E mesmo assim, em muitos e muitos momentos, eles não creram. A fé é a convicção daquilo que você espera e a certeza daquilo que você não vê. Por isso que a gente tem que entender com profundidade a natureza da fé. Agora, vamos dar uma olhadinha na prática da fé e como que os antigos, como é mencionado aqui na Bíblia, nos ensinam a exercer fé. Vamos dar uma olhadinha na fé antes do dilúvio, ou dos personagens antes do dilúvio. Vamos olhar para 3 que ele está citando. Lê para mim, Hebreus 11:4. Quem achou pode ler. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Veja que interessante essa afirmação que se faz sobre o primeiro homem que se relaciona com Deus depois da queda. É descrito o relacionamento de Adão e Eva com Deus antes da queda, mas logo depois do pecado, o primeiro relacionamento que se relata é o filho primogênito de Adão, de Adão e Eva, que é Abel. E ele é descrito que por que Abel ofereceu? Qual foi o meio? Qual foi o entendimento de Abel? Foi a fé. Ele oferece um sacrifício por ouvir falar, quem sabe ele ouviu falar deste Deus, do seu pai. Mas a Bíblia não registra Deus se manifestando a Abel como ele se manifestou a Adão e a Eva. Mas, mesmo assim, Abel creu. E agora você começa a ver a prática da fé. Abel creu, Abel ofereceu. Mas é muito interessante a gente entender aqui este pensamento. Ele ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E aí a gente tem que entender. Ele diz, por que isso é superior? Vamos dar uma olhadinha no texto original. Vamos olhar em Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 7. Presta atenção nesse texto. Passando algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O texto nos dá alguns indícios importantes. Alguns poderiam dizer: olha, é claro que o sacrifício de Abel era melhor que o de Caim, porque Deus exigia as primícias, Deus exigia a primeira parte, Deus exigia o melhor, então ele traz as partes gordas. Nesse sábado passado, nós tivemos o encontro dos homens, e aí no encontro dos homens a gente teve duas carnes bovinas lá muito boas. Nós tivemos o coração de alcatra, ou o miolo de alcatra, que é a parte mais macia da alcatra. Então, todo aquele sabor, mas você tem aquela parte mais macia, porque ela também tem alguns veiozinhos de gordura que vão trazer na maciez. Nós tínhamos também a picanha. A picanha, você pode até gostar de comer a picanha sem gordura, mas se você for assar, você tem que assar com a gordura. Porque a gordura é que vai dando aquele sabor diferenciado para a carne. São as melhores partes, mas você quer uma melhor ainda? O filé mignon. Não teve filé mignon no encontro dos homens, não. Aí já era um pouquinho demais. Mas o filé mignon, por que ele é uma das carnes mais saborosas do boi ali? Porque nas suas nervuras ele tem vários veios de gordura, e quando aquilo ali é frito, assado, grelhado, aquela gordura derrete toda dentro da carne e traz toda a macieza. Então, por isso que, inclusive, é uma carne que pode dar uma exagerada no seu colesterol, tá? Mas perceba tudo isso. São as melhores partes. E aí você pode dizer, porque Deus exigia isso, Deus exigia a primícia, as partes gordas no sacrifício. Mas, um parêntese muito grande aqui, Deus exigiu isso a partir de Moisés. Não tinha como Caim e Abel saberem disso. Isso aqui não era uma lei dada por Deus. Essa lei foi dada no livro seguinte, só no livro de Êxodo. Tá? Então, não é isso. O que o texto nos dá? A própria resposta de Deus, a própria fala de Deus, no versículo 7 lá de Gênesis 4. Ele diz, se você fizer o bem, não será aceito? E o bem aqui não é bem de bem feito, é o aceitável, ele está dizendo. O que Deus está indicando tanto em Hebreus 11:4 quanto Gênesis 4:7? A intenção de Abel, o que estava no coração de Abel, era diferente, era superior ao que estava no coração de Caim. Não é tanto pela qualidade da oferta, por exemplo, porque Jesus elogia uma viúva pobre que deposita 2 moedinhas insignificantes. É como se estivesse colocando no cofre ali 2 moedas de 5 centavos, insignificantes. Porém, era tudo que aquela mulher tinha. Ou seja, Deus aceitou, Jesus está descrevendo, Deus aceitou a oferta daquela senhora e rejeitou a oferta gorda, maravilhosa dos fariseus, dos judeus, que deitavam vários recursos, vários valores, mas daquilo que lhes sobrava. Ou seja, a intenção do coração daquela mulher. E quando se fala de fé, está se falando justamente disso. É isso que nos é dado através de Abel. A fé dele é exercida porque o coração dele estava voltado para o melhor a Deus. E é dito, olha, pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus o aprovou em suas ofertas. Quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. E isso é muita verdade, porque nós estamos aqui, não sei quantos anos depois. E o texto foi escrito cerca de 3.500 anos depois, mais ou menos por aí, que aconteceu esse episódio. A gente nem consegue datar de fato
quando aconteceu a morte de Abel, ou o sacrifício de Abel. Mas perceba, até hoje se fala sobre isso. A fé de Abel ainda fala, e nós estamos aqui falando sobre isso hoje. Então, esta fé, de fato, é aquilo que vai nos carregar por toda a eternidade. É por meio da fé que nós somos justificados. E aí aparece um outro cara. Mais à frente, no capítulo 5 de Gênesis, aparece um tal de Enoque. Leia para mim a descrição sobre Enoque em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado. Está ouvindo? Está ouvindo? Sim, estamos. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladaram, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradaram a Deus. Muito bem. Eu gosto das versões mais antigas que trazem umas palavras novas aí para você. A palavra é antiga, mas para você provavelmente é nova. Trasladar. Foi transladado. Essa expressão nada mais é do que arrebatado, né? Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Enoque, dois caras, os únicos dois caras na Bíblia, e que a gente saiba na história, porque eu nunca ouvi nenhum outro relato, que não experimentaram a morte foi Enoque e Elias. O profeta Elias e Enoque. E aí nos é dito que ele foi arrebatado, Deus o levou. A pergunta é, por que Deus o levou? E aí a gente percebe aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou filhos e filhas, e não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, o levara, pois Deus o levara. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. A fé é a base pela qual nós temos que andar. Sabe o que é muito interessante? Quando você lê, depois leia lá Gênesis capítulo 5, ele vai começar a descrever as genealogias. Então, começa a genealogia de Sete, filho de Adão. Adão gerou Sete, viveu tantos anos e morreu. Sete viveu tantos anos, gerou Enos, viveu tantos anos e morreu. E assim é a descrição do texto, e assim vai. Quando se fala de Enoque, é uma expressão diferente. Enoque vive tantos anos, gera Matusalém. Depois que ele gera Matusalém, não é dito viveu 300 anos. É dito andou com Deus 300 anos, ou seja, vai muito além da vida. A gente pode estar só vivendo nessa vida. Mas a Bíblia nos convida a andarmos pela fé. E assim eu não vou morrer? Deus vai me levar direto? Não sei. Pode ser que sim. Isso é como Deus responderá à sua fé de acordo com a vontade dele. O que o texto está nos ensinando é que nós devemos andar com Deus por meio da fé. E o versículo que vem na sequência de Hebreus 11, que é o versículo 6, mostra de fato qual é a natureza do nosso relacionamento com Deus. Então, é dito em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, perceba uma coisa muito importante aqui. Você não se relaciona com Deus através de simples rituais, através de uma simples rotina semanal. Eu estou fazendo isso aqui é meu relacionamento com Deus. Não, o texto está nos dizendo que o relacionamento com Deus é por meio da fé. E a fé aqui, ele diz, olha,
você não consegue agradar a Deus se você não crer nele. E vamos pensar aqui comigo, é um negócio meio lógico, né? Como é que você quer se aproximar de Deus, mas não crer que ele existe? Como é que você quer se aproximar de Deus, mas não crer que ele tem poder para cumprir a vontade dele? Que ele não tem poder para te responder? Que ele não tem poder para, como é descrito aqui, recompensar aqueles que o buscam? Não tem como. Não tem como você chegar assim. Chega, por exemplo, se você quando era criança, né? Aqui eu estou só com adultos na sala e a maioria dos que nos acompanham pelo YouTube são já pessoas adultas ou pessoas com mais de 18 anos. Mas pensa o seguinte: você chegar para o seu pai e falar, pai, eu queria ganhar. Deixa eu ver aqui. Ó, pronto, vou pegar esse brinquedo aqui, ó. Pai, eu queria ganhar um Lego. Olha aí, um Lego. Pai, mas quer saber? Você não pode me dar o Lego, né? Você não conseguiria me dar o Lego. Deixa. Eu vou tentar de um outro jeito. Quem é que receberia do pai o Lego? Ou o brinquedo? Provavelmente ninguém. Porque, poxa, você desdenhou da minha possibilidade, eu estou trabalhando, filho, eu tenho ali o dinheiro, eu compro um, espero sair numa promoção, vou na loja, eu consigo. Mas você não acredito que o pai consegue, então tá bom, deixa, já que você vai correr atrás, pode correr atrás. Nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de mais ou menos. Ele está dizendo, olha, para se relacionar com Deus é só por meio da fé. Deus não vai aparecer para você ali toda vez que você precisa, de maneira visível, e falar, tá aqui o que você precisa. Não, Deus vai agir por meio da fé. O invisível vai tornar visível. Mas o relacionamento é somente dessa forma. Só que agora, a gente começa a entrar numa jornada, nós estamos falando do pessoal antes do dilúvio. E tem um cara que atravessou, o único cara, ou a família dele, que atravessou o dilúvio. Mas ele é antes do dilúvio também. Leia para mim o versículo 7, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha aí. Uma das coisas que a gente observa agora é que a fé, e daqui para frente você vai ver sempre essa expressão. Quem tem fé, obedece pela fé. Então, isso aqui é que você tem que ter em mente. Porque você está pensando aqui, Enoque andou com Deus, agradou a Deus. Como é que Enoque andou? Ele andou em obediência. E aqui ele descreve agora sobre este outro cara, sobre Noé. Noé é muito famoso, né? Tem muitos filmes, filmes bem fantasiosos, filmes mais fiéis ao texto bíblico, animações, desenhos, algumas fantasiosas, algumas mais fiéis ao texto bíblico. Então ele é um personagem que ficou muito famoso. E aqui você tem justamente a citação do porquê Noé é um homem que se tornou herdeiro da justiça. É dito primeiro pela forma com que ele viveu, pela fé, ele foi avisado de coisas que não se viam. Por quê? Quando você lê a história de Noé, você vai descobrir que ainda não havia chovido na terra. Que Deus irrigava a plantação através da água que brotava do solo. Ou seja, Deus chega para Noé e diz, Noé, construa uma arca, pois eu vou enviar
um dilúvio, ou seja, uma quantidade gigantesca de chuva. A pergunta é, o que é chuva? Porque não tinha chovido ainda. É como se eu dissesse para você, olha, nós vamos ser obliterados por um feixe de quasar. E aí a maioria das pessoas vão dizer, o que é quasar? Depois você dá uma pesquisadinha, existe. Tá? Não é coisa só de histórias em quadrinhos, na verdade, é uma ação de um buraco negro supermassivo. Tá? Mas perceba, você fala, tá, mas eu não sei nem o que é isso, como é que vai ser isso? Não. O que a Bíblia descreve? Noé obedeceu e construiu a arca. Então, caminhar pela fé é caminhar por meio da obediência, e o texto já dá uma descrição fundamental, a base do Novo Testamento. Por meio da fé, ele tornou-se herdeiro da justiça. Então, segundo a sua fé, ele foi justificado. É por isso que Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz, pois pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Inverti aqui. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é a fé que traz a justificação. Mas a obediência é o reflexo da fé. Então, porque eu creio, eu obedeço. E agora a gente começa a falar sobre os patriarcas. Homens que colocaram em prática a sua fé. Leia para mim Hebreus capítulo 11, dos versículos 8 a 10. Quem achou pode ler. Hebreus 11, do 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem É só até o 10. Esse é o 10. É verdade, perdão. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Muito obrigado. Veja aí o que o texto está nos apresentando. Abraão é chamado. E ao ser chamado, ele obedece. A Bíblia descreve um outro tipo de chamado também. O chamado à salvação. Deus nos chama a aceitarmos o seu Filho. Quando você vai lá em João capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, ele traz justamente essa descrição. Perceba, ele diz, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí olha o que ele vai dizer agora nos versículos 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O primeiro chamado é um chamado à obediência. Creia em Jesus Cristo. Se você não crê, não há justificação. Se você não crê, não há salvação. E aí a gente volta agora para Abraão, e ele diz, olha, Abraão foi chamado e ele obedeceu. E dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso aqui demonstra, de fato, a fé de Abraão. Foi algo que eu falei nas lições passadas. Mas perceba o seguinte, Abraão, eles tinham uma segurança.
ele estava no meio dos seus parentes. E para quem, o irmão Miguel é um homem viajado pelo Brasil. Ele sabe como é difícil estar numa outra cidade, seja com a esposa para dar à luz, ou dando à luz ao filho, e não estar perto dos pais. Para você poder ser ajudado pela sua família. Não tem ninguém ali da sua família para te orientar. É justamente quando as pessoas aí estão em outros países, em outros estados, em outras cidades, e falam, eu estou sozinho aqui, tem um monte de gente. Só que ninguém dá a segurança que a família dá. Então, Deus chama ele para fora dessa segurança familiar. Outra coisa, Deus chama ele a não receber a herança do seu pai. O nome do pai de Abraão era Terá. Ele estava ali em Ur dos Caldeus, ele migra desta região, deixa eu ver aqui o nome da região, está lá em Hebreus não, Gênesis capítulo 11, lá no final. Ele morou em Ur dos Caldeus, casou-se e foi, vamos lá, em Harã. Eles chegaram, está lá em Gênesis 11, 31. Ele chega à região de Harã, e aí ele ficou estabelecido. Ou seja, compra a terra, edifica a casa, e Abraão receberia tudo isso como herança. Só que Deus manda falar, vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Você não vai receber a herança do seu pai. E Abraão foi. O texto diz, embora não soubesse onde estava indo, ele obedeceu. E a fé é isso. Você não sabe se vai dar certo. Porque você não vai ver aquilo antes que aconteça. Mas você obedece. A Bíblia diz ao marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você não sabe se vai dar certo, porque você não está vendo o futuro do seu casamento. Mas você obedece, porque você tem certeza que vai dar certo. Diz a esposa, seja submissa ao marido como a igreja é a Cristo. Você não sabe se vai dar certo, mas você faz. Diz ao filho, honra o pai e a mãe. Diz ao pai, não aborreça o filho, mas crie-o segundo o conselho do Senhor. E ele vai dizer à igreja, ele vai dizer a todos os membros da igreja, ele vai dizer aos pastores da igreja, aos profetas, aos evangelistas, aos mestres, ele vai dizer aos governantes. E você não sabe se de fato o que você está fazendo vai acontecer, porque você não está vendo o futuro. Você crê e tem a certeza que de fato vai acontecer. Isso é o exercício da fé, isso é caminhar em obediência. E aí, perceba agora o versículo 9, que diz que ele peregrinou. Veja que interessante. Ele não simplesmente chegou numa terra e falou, pronto, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ele vagou por toda aquela região de Canaã, e quando você lê a partir do capítulo 12, Gênesis 12, até ali meados do capítulo 30, 29, 30, você vai ver toda essa peregrinação de Abraão e dos filhos dele. Ele mudando de região em região. Porque aí o texto manifesta a intenção de Abraão, versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele não construiu casa. Perceba que interessante. Abraão viveu em tendas. Ele não constrói uma casa para ele. Normalmente, quando a gente chega numa cidade, a gente não vai morar numa barraca. A gente já procura alugar alguma coisa. E percebendo que vai ficar lá um tempinho a mais, a gente já quer comprar. A gente já quer comprar aquele espaço. Mas Abraão não faz isso. O único momento que Abraão compra um campo é porque é o campo ali de Manre, na região de Hebron, especificamente a caverna de Macpela, é para enterrar Sara. É o único campo que Abraão de fato comprou.
Mas o que que é maravilhoso aqui? É o olhar de Abraão. E aqui mostra a nossa caminhada de fé. Porque ele nos diz o seguinte: ele estava olhando para a cidade cujo edificador é Deus. E a pergunta é: você tem caminhado pela fé? Para o que você está olhando? Porque a gente também erra no exercício da fé, tá? Nós gastamos a fé, vamos dizer assim, com coisas que de fato não são substanciais, não são valorosas. Então, eu quero gastar minha fé dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar um automóvel. Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar uma casa. Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar filhos, que o Senhor vai me dar casamento, que o Senhor vai me dar bom estudo, eu creio que o Senhor vai me dar boa renda, eu creio que o Senhor vai me dar a aposentadoria, eu creio que o Senhor vai me dar saúde. Gente, tudo isso é bom, tá? Não falei nada de coisa ruim, não falei nada disso é errado. Só que não é por meio disso que a gente caminha. Como diz o irmão Miguel, e o texto vai citar mais à frente aqui, o paraíso não é aqui. A gente quer gastar a nossa fé criando o paraíso agora, na Terra. E a gente fica frustrado, porque não consegue criar o nosso paraíso aqui. Eu não consigo a minha casinha na fazenda, como é que era a musiquinha da casinha branca? A casinha branca com uma rede na janela, uma rede no beiral, alguma coisa assim. É das antigas. Mas não consegue fazer isso. O pessoal, tá todo mundo das antigas aqui, ninguém me ajuda com a letra da música. Tem duas músicas que falam sobre casinha. Uma é a casinha não sei o que lá de sapê e a outra é a casinha branca. É a casinha branca da serra, não sei o que lá, mas, pastor, aqui, é só para experimentar um pouquinho aí as coisas. Tudo isso aí que o senhor está falando é bom, mas tudo é secundário. Sim, Quer dizer, tudo isso faz parte da vida, é bom que a pessoa conquiste, mas não é o principal. Aí, na parte dos filhos, é muito importante que os casais tenham filhos, porque isso aí é um projeto de Deus. sim. Agora, o restante é só complemento. Não é o A gente final. bota tudo aí. Muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu achei aqui, ó. Agora eu lembrei até a melodia. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Agora a senhora lembrou, né, dona Nilce? Tô vendo aqui ela cantando junto. Essa aí é dos anos 60, não é tão antiga, Então, não. por isso que. Mas já tem um tempo, né? Anos 60 já faz 60 anos. Estamos em 2025, Mas né? 60, antiga é dos anos 20, Tá começo bom, dos tá bom. anos 900. Ok. Ó, mas para os seus netos ela é muito antiga, viu, irmão Miguel? Com certeza. Para os seus netos ela é muito antiga. Ainda mais, ainda mais com esses negócios hoje que está parecendo o Éden, né? Tudo paraíso. Verdade, verdade. Mas perceba o seguinte, é justamente isso que o irmão Miguel destacou para nós. Tudo isso é bom, queridos, mas isso não é o nosso objetivo final. E entenda o seguinte, se estas coisas muitas vezes não vêm para nós, isso não pode ser o motivo da nossa frustração. Acabou a vida para mim aqui, acabou, porque o nosso objetivo final não é esse. E perceba agora, mais um pouco do exercício da fé de Abraão. Ele vai dizer aqui nos versículos 17 a 19. Leia para mim. Hebreus 11, do 17 ao 19. Quem achou pode ler. Vai lá, irmão Miguel. O irmão tá com a Bíblia aí já na mão. Pode ler. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receberam as promessas ofereceu o seu unigênito,
Sendo-lhe dito em Isaque, será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Até o 19? Até o 19. Aí também, em figura, ele o recobrou. Muito bem. Veja que coisa impressionante que é descrito sobre a fé de Abraão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Então, perceba, Deus promete que por meio de Isaac, a descendência de Abraão seria considerada, seria esta a descendência de Abraão que abençoaria todos os povos da terra, não seria de Ismael, seria de Isaac. Por quê? Porque Jesus vem de Isaac, e é por meio de Jesus que todos os povos da terra são abençoados. Então, Abraão sabia, olha, a promessa é sobre Isaac. Abraão já tinha entendido isso. Porque no começo, Abraão falou, olha, Senhor, dá abençoa a minha descendência através do meu servo, se eu não me engano, é o Eliezer. Abençoa através do meu servo. E Deus diz, não vai ser através do seu servo. Depois ele vai dizer, seja através de Ismael. E Deus diz, não vai ser através de Ismael. E aí vem Isaac. E Deus confirma, vai ser através de Isaac. Então Abraão já sabia disso. E Deus pede em sacrifício Isaac. E Abraão diz, eu vou obedecer. E ele obedece. Mas fica uma grande... mas se Isaac vai morrer, então através de quem todos os povos serão abençoados? Através de quem a minha descendência vai ser considerada? E aí o versículo 19 mostra o tamanho da fé de Abraão. A fé de algo que não havia acontecido. Hoje, para você, falar sobre ressurreição é algo sensacional, é algo sobrenatural? Mas você já ouviu. Você já ouviu sobre ressurreição, quando você lê ali sobre Elias, sobre Eliseu? Você já ouviu falar sobre ressurreição quando você ouve falar sobre Lázaro, sobre Jesus, sobre Dorcas, sobre Eutico? Isso já não é uma novidade para nós, apesar de ser incrível, apesar de ser sobrenatural. Mas Abraão não tinha isso, não tinha ouvido isso. Ninguém nunca tinha visto isso. Todo mundo que vivia morria, no máximo, um cara foi levado por Deus, mas o fim de tudo ou era a morte ou o próprio Deus. E olha que o texto diz, Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar Isaac dos mortos e figuradamente o recebeu. E recebeu Isaac de volta dos mortos. A fé de Abraão era tamanha que ele sabia, olha, Deus prometeu que tudo seria considerado através de Isaac. Então Deus vai ressuscitar Isaac. Por isso Abraão vai declarar, Deus proverá um cordeiro para si, para ele mesmo. E aí, quando a gente, então, observa a fé de Isaac, de Jacó, e de um dos filhos de Jacó, de José, ele confirma esta certeza daquilo que se espera. Olha os versículos 20 a 22, diz o seguinte, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando-se na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Então perceba o que é o exercício da fé destes homens. Eles sabiam, não por terem tido uma visão, porque José teve sonho, mas não teve sonho a respeito da saída. Deus foi falando a Abraão, a Isaac, a Jacó o que aconteceria, eles simplesmente creram e instruíram. Olha, Isaac, aliás, Isaac, olha, Jacó, olha, Esaú, Deus vai abençoar o futuro de vocês. Por isso, então, ele está colocando aqui que ele
profetizou, os abençoou a respeito do futuro deles. Jacó faz a mesma coisa com os seus filhos e com os filhos de José, que é com seus netos, no caso, né? Os filhos de José, filho de Jacó. E José faz a mesma coisa com relação aos israelitas, ao povo de Israel. A fé é o que vai ditar as nossas atitudes, é o que vai ditar o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos dividir essa aula em duas partes, tá? Porque realmente não deu tempo de trabalhar os outros versículos, os versículos de 23 a 40. Mas eu quero encerrar com os versículos de 13 a 16. A gente pulou eles aqui de propósito. Hebreus 11, de 13 a 16, nos diz o seguinte: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram. Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. A gente conclui essa primeira parte da lição observando a vida destes homens. Porque perceba, há promessas da parte de Deus que você não vai ver elas se cumprirem. Abraão não viu uma grande descendência, tá, gente? Ele recebeu a promessa, ele viu Ismael, ele viu Isaque e os outros demais filhos que ele teve depois de Sara. E só, ele não viu nem os netos. Ele não viu Esaú e Jacó. Isaque não viu os 12 filhos, de Jacó. Não viu os filhos de Esaú. Assim como Jacó não viu os netos dos netos, ele chegou a ver apenas os netos dele, né, os netos dos filhos de Judá, de José, de Benjamim, mas não viu os seus bisnetos, trinetos, ele não viu o grande povo que saiu. Entraram 70 no Egito. Saíram milhões de pessoas do Egito. Eles não viram o grande povo, a grande nação. O texto está descrevendo para eles que eles saudaram de longe, viram de longe, viram por meio dos olhos da fé. Então, saiba disso. Viver pela fé não é receber tudo aquilo que você creu. Tem coisas que virão além de você. Deus, ele promete abençoar até a 1000ª geração daquele que é fiel a ele. Então, com certeza, você não vai ver essa promessa. Se a gente consegue ver 2 ou 3 gerações, já é muito, né, à frente da gente. 1000 gerações, mas você crê, por isso você é fiel. Você crê, por isso você obedece. O texto está dizendo que eles estavam buscando uma pátria superior, uma pátria melhor. Por isso Jesus vai dizer, quando ele descreve sobre o pão da vida, ele vai dizer, não trabalhe pela comida que perece. Não seja todos os dias do teu esforço simplesmente para as coisas desta vida. Porque as coisas dessa vida passam. Mas as coisas construídas por meio da fé, elas vão durar eternamente. Porque é Deus quem honra essa fé. Semana que vem a gente continua essa mesma aula. Então você vai ver aí no título, né? Você vai ver a fé, sua natureza e seus heróis, parte 2, tá bom? E aí nós vamos continuar a partir do versículo 23, agora falando de Moisés e de outros personagens, tá? Então não perca, estude também. Se você está aí acompanhando pelo YouTube, deixe nos comentários aqui também o que Deus tem falado ao teu coração através destas aulas.
Se tiver alguma dúvida, coloca aqui também. A gente esclarece na próxima aula. Deus os abençoe. Foi muito bom tê-los aqui nesta noite. Os nossos alunos aqui presencialmente e você, qualquer outro horário. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e esteja conosco daqui a pouquinho, que é o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Grande abraço. Obrigado, pastor Cristiano. Nos veremos na próxima aula. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos.